Olá pessoal, hoje eu recebi li um artigo sugerido pela professora Eunice, colega de trabalho, que tratava sobre um problema envolvendo o que está mais em pauta no momento, que é a questão do Covid-19, certo? E envolvendo uma questão ética, né? Trazendo à tona um artigo que ela sugeriu no site chamado Jota, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E traz à tona uma questão muito interessante que eu, para ser sincero, não tinha me reportado a ela nesse momento, que é a retomada do dilema, um dos dilemas mais famosos da filosofia, que é o chamado dilema do bonde. Para quem vai fazer direito, pretende fazer direito, certamente virá essa problemática, acho que no primeiro ou segundo período, que envolve o pensamento kantiano, o pensamento moral de Kant, e o pensamento utilitarista, que aqui eu vou utilizar o pensamento claro, superficial de John Stuart Mill. Bom, o que é que, para chegar até o problema em si, a questão do bonde, e em seguida trazer, né, essa analogia para discussão sobre a postura dos líderes mundiais, inclusive o líder brasileiro, sobre como deve se portar o governo em relação a essa pandemia, tá? É a primeira vez que eu estou gravando um vídeo nesse sentido, e se porventura não der tempo de fazer a colocação nesse vídeo, eu concluo em seguida com o segundo vídeo. Bom, o que diz o problema em si, né? Vamos pegar primeiro a teoria kantiana, moral, tá? Mais precisamente exposta no livro Crítica da Razão Prática, e Kant em seguida explica com mais detalhe uma obra chamada Fundamentações. E aí o que acontece? Segundo Kant, né, o homem é racional, e essa racionalidade o caracteriza a sua liberdade, tá? Kant é o primeiro pensador da história a trazer o conceito de humanidade, tá? Antes de Kant, o período medieval, né, que Kant é um pensador iluminista, em detrimento daquele pensamento medieval, né? Antes não se tinha a ideia de humanidade, tá? Existia o sangue azul, né, os nobres, o clero, a igreja, e os camponeses, tá? E para o clero, os camponeses não eram tomados como pessoas, tá? Eram inferiores, e por isso não deveria as classes se misturarem. Kant vai abominar essa ideia, vai levar ao nível, né, humano, né, na crítica da razão pura. Ele vai colocar todos os seres humanos no mesmo patamar, tá? No nível intelectual, né, todo ser humano, vai dizer ele, todo ser humano tem a mesma capacidade intelectual de aprender, de conhecer. Portanto, todo ser humano é igual, tá? E aí, a partir daí, dessa racionalidade, nesse conceito de igualdade, ele coloca, né, embutido aí a ideia de liberdade, né, de decidir. E nessa tomada de decisão, o homem teria duas possibilidades: aquilo que ele chama de imperativo hipotético e aquilo que ele chama de imperativo categórico.
O imperativo hipotético parte do pressuposto de que, se você tem uma finalidade X, para você chegar até essa finalidade, você tem que seguir determinados passos, sendo ele A, B e C, né? Passo específico para atingir determinada finalidade. Tá? Nesse sentido, o imperativo hipotético, ele é um imperativo amoral. Tá? É uma ação, sim, mas é uma ação amoral. Por outro lado, temos o imperativo categórico. E aqui se estabelece o conceito de moralidade kantiana. Vai dizer ele: age de tal maneira que a máxima da atuação possa ser tomada no sentido universal. Falando de um modo mais popular, não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. E aí o que acontece? Nesse sentido, eu não posso, toda vez que eu fazer estabelecer uma ação moral, eu devo observar se aquilo que eu vou fazer em relação a um outro ser humano, eu gostaria que aquele ser humano ou que qualquer outro ser humano fizesse do mesmo modo comigo. Portanto, eu vou me policiar no sentido de observar se aquilo que eu vou fazer em relação a um ser humano, eu gostaria que fosse feito comigo. Se não, eu não faço. Se sim, eu faço porque todo mundo pode fazer e, portanto, se todo mundo fizer, não vai me atingir negativamente. Então, o imperativo categórico parte do pressuposto de que devemos observar a nossa ação para com o outro, tá? De tal forma que essa ação não prejudique o outro indivíduo. Eu devo observar no outro indivíduo a minha própria humanidade. Eu vou agir com o outro indivíduo como se o outro indivíduo fosse eu, tá? De modo simples, tá? E preciso. Bom, e o que diria, né? Isso é um pensamento do século XVIII, final do século XVIII. Em seguida vem a figura, né, dos utilitaristas, mais precisamente John Stuart Mill. E o que é que Stuart Mill fala? Ele diz, ante a possibilidade de ação, ante a obrigatoriedade de ação, eu devo optar por aquela ação que seja mais benéfica ou menos maléfica. Vamos dar um exemplo. Digamos que no estacionamento de um shopping você encontre uma mochila. Aí você olha para os 4 cantos, não vê ninguém e pega aquela mochila. Quando você abre, a mochila está cheia de dinheiro. Aí o que acontece? Se você for um kantiano de carteirinha, você vai fazer o seguinte. Você vai imaginar o seguinte: se eu perdesse uma mochila nessas condições, com dinheiro dentro, o que é que eu gostaria que a pessoa que encontrou fizesse? Bom, eu gostaria que a pessoa que encontrou me devolvesse. Portanto, eu vou fazer o mesmo, tá? Kantiano de carteirinha. Se fosse um Stuart Mill de carteirinha, bom, estou diante de uma possibilidade de me dar bem, certo? Portanto, já que isso não prejudica ninguém, eu vou ficar. Stuart Mill. Se você leva essas ideias para o exemplo que eu vou dar em seguida, aí vai dar um plot twist na tua cabeça agora. Porque aquilo que é simples em filosofia, logo em seguida ela se complica. Bom, imagine a seguinte possibilidade. Você é um maquinista, está em um bonde, ou um trem, e na linha, mais adiante, você vê 5 pessoas desavisadas caminhando sobre a linha do trem, tá? Para a infelicidade dessas pessoas, você tenta alertar com a buzina não pega, né? Com uma sirene, ou sei lá como é que chama isso. E a única possibilidade que você tem de salvar a vida daquelas pessoas é, mais adiante, tocar
em um mecanismo que fica externo, não sei se vocês já viram, mas fica externo à linha do trem, né, a margem da linha do trem, que você tocando com uma barra, ela desvia para uma outra linha, certo? Você tem essa possibilidade, para não matar aquelas 5 pessoas. Só que, se você observando isso de antemão, essa possibilidade, você observa que na linha optativa, na segunda linha, você observa que tem uma pessoa na linha também. Aí a questão agora é a seguinte: o que é que você deve fazer? Você deve permanecer na linha? Você deve desviar a linha? Bom, segundo a teoria kantiana, não importa o que você vá fazer, certo? Você vai agredir a humanidade de uma pessoa, tá? Inclusive, essa analogia, essa parábola é utilizada sobretudo para refutar o pensamento kantiano. Mas se você fosse um utilitarista de carteirinha, aí você vai dizer, bom, se é de matar 5 pessoas, eu vou matar apenas uma, né? Já que alguém vai ter que morrer, que morra o menor número de pessoas possíveis. No caso, aquele infeliz que está lá na linha isolado. E aí você toca no mecanismo, e o mecanismo desvia, e você mataria apenas uma pessoa, porque ele parte do princípio da economia, né? Dos males, o menor. O que também não é tão simples, porque se você imaginar que tenha uma ponte, né? E você, né, tá em cima do, não maquinista, não como maquinista, mas como espectador em cima dessa ponte, você e uma pessoa, aí você vai dizer, caraca, se tivesse alguém que, né, mais atrás, morreria só essa pessoa e o resto se salvaria. A pessoa que está do seu lado, você diz, caraca, se eu jogar essa pessoa lá na linha, eu vou salvar 5 vidas, certo? Então existiria essa possibilidade, mas a questão é o certo a fazer? Dadas as duas opções teóricas, morais, teorias morais, a de Kant, você está num dilema insolúvel, porque tanto uma opção quanto a outra você vai matar alguém, certo? Portanto, você não vai respeitar a humanidade, né? Matar é errado. Se você universalizar esse ato, vai chegar em você em algum momento. E John Stuart Mill, você só vai optar pelo mal menor se aquele mal não te ferir, seja economicamente ou afetivamente, certo? Se tiver uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa, mas se a pessoa tiver um vínculo afetivo com aquela pessoa, você não vai optar por matá-la. Você vai matar as 5 pessoas que você não tem vínculo nenhum afetivo. Joia? Bom, então, recapitulando, bem rápido. Para Kant, imperativo categórico. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. No exemplo do trem, 2 opções, 5 pessoas numa linha, 5 pessoas, uma pessoa na outra linha. Segundo Kant, eu não devo apoiar minhas atitudes morais na humanidade de ninguém. Eu não devo agir em função negativamente da humanidade de ninguém. Portanto, Kant, esse exemplo aqui, Kant ficaria no dilema, certo? Não saberia o que fazer. E agiria imoralmente qualquer que fosse a decisão que ele tomasse. Enquanto utilitarista, o sujeito teria que escolher pelo mal menor, mas esse mal menor só seria tomado como opção se, somente se, aquela pessoa em questão não tivesse nenhum vínculo afetivo. Porque a partir do momento que você percebesse que há um pai, uma mãe, uma pessoa que você goste, naquela linha que está isolado, você vai optar, sem pestanejar, em tirar a vida daquelas 5 pessoas desavisadas. Joia? Aí o que acontece? A discussão que está em pauta é a seguinte: temos uma pandemia,
esse vírus não tem cura, certo? Apesar de ter uma taxa de letalidade baixa, ele não tem cura, ele se prolifera com facilidade, certo? E a primeira tomada de decisão de todos os líderes mundiais é o isolamento social. O problema é, dado esse isolamento social, necessariamente afetará a economia, certo? E a pergunta que cabe aqui é, né? De um lado da linha do trem eu tenho as vidas, do outro lado eu tenho a economia. Só que o abalo econômico, né? Falam alguns estudiosos, né? Já que a gente vive o capitalismo no nosso tempo, o abalo econômico vai prejudicar, né, a longo prazo e vai problemas sociais graves e, por assim dizer, vai provocar morte também, tá? Seja ela por doenças, seja ela por criminalidade, roubo, enfim, tudo aquilo que envolve o gênero social. O fato é que vai provocar morte também. E aí, o que é que o governo, né, os líderes deveriam fazer? A pergunta que cabe aqui é essa. Se você é um ideólogo, né, segue uma doutrina política, se você observar o discurso da esquerda, é que, independente dos problemas econômicos futuros, devemos preservar a vida. Se você é um sujeito de direita, você vai partir do pressuposto de que a economia, né, você vai ser um utilitarista, necessariamente, e vai dizer o seguinte: não, o povo deve voltar ao trabalho, as atividades econômicas devem prosseguir, porque se continuar como está, com o isolamento social, o impacto econômico vai, a longo prazo, provocar muitas mortes também, certo? Vale ressaltar que se o discurso dessa pessoa de direita, ela parte do pressuposto daquele que vê a pessoa isolada na linha do trem. Mas se aquela pessoa isolada na linha do trem for uma pessoa que ela tiver um vínculo afetivo, ela não vai, o discurso dela vai mudar, necessariamente. Porque pensa comigo, eu sou a favor do isolamento, ou melhor, eu sou a favor de que as atividades econômicas voltem a ser realizadas. Joia? Meu pai tem 70 anos e aí vai voltar para as atividades econômicas. Aí meu pai contrai o vírus e complica o quadro clínico. Aí eu não vou querer. Quando coloca alguém que eu gosto em risco, aí eu já vou pensar duas vezes, vou dizer, não, o melhor é o isolamento social. Percebe a ideia? Então, o discurso, de um lado, né, direita, voltar às atividades econômicas e promover o desenvolvimento econômico na medida que o Brasil, né, nosso país, estava avançando. Do outro tem a questão do isolamento social, tá? E o discurso da distribuição de renda. Perfeito? Bom, aí você pode estar imaginando aí, professor, e o senhor ficaria em qual das teorias o senhor se posicionaria? E aí eu vos digo, em nenhuma das duas. O isolamento, o vírus vai matar, como está matando, vai matar de todo jeito, certo? E, ao meu ver, o que se está discutindo realmente nos bastidores, certo? É como a elite, né, os líderes mundiais devem proceder para matar, para que morra o mínimo de gente rica, né, a elite, tá? E
com isso não prejudique a economia, certo? Porque a rigor, se você observar nos jornais, a grande maioria das pessoas que estão com esse vírus são pessoas ricas, certo? Tem pessoas pobres? Tem, mas o discurso que eles estão falando aí sobre o colapso no sistema de saúde, eu acho que não tem fundamento, porque o SUS já não funciona bem há muito tempo, tá? Você baixa aqui, você que é de Maceió, e até o HGE, e vai ver que lá a estrutura, sabe, o atendimento, os postos de saúde, você vai aqui no Salgadinho, dia de segunda-feira, tem um leque de gente para ser atendido, que vem do interior e não recebe atendimento, certo? No Rio de Janeiro, eu acho que uns 2 ou 3 meses antes do alastramento dessa pandemia, já tinha pessoas que não eram atendidas, a pessoa morriam na porta do hospital lá no Rio e não era atendida. O colapso, né, na saúde já está há muito tempo. O colapso que ele está falando da saúde é o colapso dos hospitais particulares, certo? Aí sim, aí eu estou preocupado com isso, porque se não tiver atendimento para eles, ricos, aí sim, aí é que eles não querem, aí eles estão preocupados com isso, certo? Porque com a saúde do pobre, eles não se preocupavam desde sempre, que eles não se preocupam, certo? E a rigor, eu acredito, eu não tenho informações precisas, mas eu acho que pelo menos 70%, 80% dos casos de infectados são pessoas de classe média alta, certo? Agora que a doença está chegando na periferia. Então, não vejo como um dilema, né? O dilema, o artigo aqui colocou bem, que deve se preocupar com a vida, com a economia, mas ele não está se preocupando, o dilema dele não é esse, tá? A gente pode colocar aqui para discutir filosoficamente, tá? Mas a rigor, no plano do real, a discussão é como que se faz, né? E aí os líderes estão discutindo isso, no nosso caso aqui, o excrementíssimo presidente, estão discutindo como se faz para morrer menos ricos, certo? E ao mesmo tempo não prejudicar com a economia, certo? A discussão é fundamentalmente isso. Espero que tenha sido claro. Qualquer pergunta, você vai deixar aqui embaixo.